Salve, salve rapaziada, beleza? Atendendo a alguns pedidos, hoje eu venho fazer aqui um review para vocês sobre o meu instrumento principal, né? Meu instrumento de palco, meu instrumento de estudo, de ensaio, de gravações, que é esse aqui, que é um acústico elétrico Resonator. É um instrumento super bacana, que é da Oscar Schmidt, que é essa aqui, marquinha, e ele é by Washburn, assim. Bem, esse instrumento aqui é dessa marca, né, Oscar Schmidt, como eu falei. Eles são uma marca bem tradicional lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, eles começaram fabricando apenas ukuleles e violões. E também o ressonador em si, só que 100% acústico, né, sem a parte elétrica, claro. E de uns tempos pra cá eles foram comprados pela Washburn ou fizeram uma parceria, que eu não sei ao certo. E eles começaram a lançar essa linha aqui, que vem com esse mini humbucker, né? Pra você poder ir pro shows e fazer a parte elétrica sem nenhuma dificuldade. E eles acabaram criando um instrumento super versátil, que vai desde o Delta Blues clássico, que é o que você espera de um instrumento como esse, até os tons clássicos do rock and roll, você levando uma distorção nele. E esse captador dá um som realmente de guitarra, ele não lhe dá um som de violão acústico, como vocês podem ver em alguns Resonators que tem um piezo, né, aqui na ponte, no biscuit, que dá esse tom mais de violão acústico mesmo. Geralmente até eu acho que uma banda nova chamada Black Keys, o cara costuma usar bastante, mas quando você vê ele tocando, você não tem o som realmente do Resonator, né? Você tem um som mais de violão acústico, assim. E falando um pouco dele, assim, ele é todo em mogno, né, com apenas um cone, né, um biscuit single cone aqui. E Rosewood Fingerboard, vem com Deluxe Tuners e o mini humbucker, né? E a finalização dele é toda em cetim, bem bonito assim, tá vendo? Você vê assim. É um instrumento muito legal e de um custo-benefício bem bacana também. E assim, falando do estilo, né, da guitarra aqui, que é um Resonator, né? Esse tipo de instrumento foi criado mais ou menos no finalzinho dos anos 20, comecinho dos 30, pelos irmãos do Piera. Se eu não me engano é John e Strokers do Piera. E a função desse instrumento para eles queriam criar um instrumento que fosse mais alto do que o violão convencional, né? Porque até então muitas áreas não tinham energia elétrica, e eles faziam as festas nos galpões e tal, e queriam um instrumento com mais volume. Aí eles criaram essa ideia do cone, do single cone aqui, que ele substitui aquela saída sonora do violão, aquela boquinha do violão, dando mais amplitude ao som. E com isso eles acabaram criando um instrumento que tem todo um som peculiar dele, né? Ele é mais alto do que um violão normal, exatamente, e ele tem esse timbre meio banjo. Se você prestar bem atenção, o timbre dele não é aquele timbre de violão, é um timbre meio que de banjo, mais ou menos. E ele tem esse som bem corpulento, né? Um brilho legal. É um instrumento sensacional. Pra quem é como eu, gosta de trabalhar com blues e tal, ele é o instrumento perfeito mesmo. E eu, como todo mundo sabe, eu sou slidista e eu uso ele bastante nas minhas técnicas de slide, né? Ele se transformou no meu instrumento principal. Tudo que eu preciso ele me responde. Quem me vê ao vivo sabe que eu uso wah-wah, eu uso super phaser, uso distorção nele, e ele responde maravilhosamente bem. Como o meu trabalho não é só de Delta Blues ou só de blues, eu trabalho muito com rhythm and blues, funk, então ele não tem a necessidade de no meio do show trocar de guitarra, porque ele responde pro que eu quero fazer, inclusive no timbre. Ele dá um timbre bem pessoal ao que você quer fazer, né? Que combina muito com o estilo slide. Porque para quem envereda pro slide, sabe que você está indo para um caminho que ainda é muito pouco explorado. Tem pouquíssima gente que trabalha com slide guitarra. Então eu costumo dizer, e o Derek Trucks também, que é um dos grandes guitarristas do momento e slidista,
costumo dizer que se você quer realmente achar a sua cara, ah, o seu estilo de guitarra, o slide lhe proporciona essa possibilidade. E eu concordo plenamente com ele. Assim, porque se você quiser, você escolhe aí os seus Steve Ray Vaughan, os seus Jimi Hendrix, os seus Clapton, facilmente você escuta vê as referências de todo mundo. Não que você não escute na gente também as nossas referências de Robert Johnson, ou do próprio Derek Trucks, no meu caso, do pessoal da Allman Brothers, mas você mesmo querendo imitar esse pessoal, o slide lhe proporciona a sua personalidade, é como a sua embocadura, digamos assim, a sua marca, o seu vibrato, o seu jeito. Então ele lhe dá essa liberdade de você conseguir criar o seu. E principalmente porque no estilo slide guitar você não tem o jeito correto. Se chegar alguém dizendo pra você, cara, você faz assim, esse aí tá... Não é bem assim não. Cada um tem a sua forma de fazer, cada um tem a sua forma de executar, de levar o som. O importante é o som tá legal, né? Então isso é que é o massa do slide. E então, voltando pra ele é um instrumento bem direto ao ponto. Alguns outros ressonators costumam vir com o piezo aqui na ponte, né, como eu falei. E um knobzinho aqui de blend, né, para você misturar o som do piezo com o captador magnético. Esse aqui é totalmente direto ao ponto, ele é só um mini humbucker, um botão de volume, um botão de tone. Acabou a conversa e pau na máquina. Então assim, para começar, eu vou mostrar a vocês aqui o timbre mesmo dele aqui, acústico, né? Um estilo mais delta que você pode usar ele. Bem bacana, né? Veludado, com brilho no ponto certo, sem ser aquele agudo estridente. E o cornamento que eu uso nele é um cornamento para violão mesmo. Inclusive eu diminuí um pouco o calibre, porque eu fiquei com medo de botar muito peso, né, aqui na ponte e até no telzinho dele aqui também. Não queria forçar demais, eu costumava usar 0,12, que é bem pesado. Mas era até uma forma de pouca gente querer tocar nele, né? Porque pega um calibre muito alto, haja dedo pra você dar um bend ou coisa assim. Apesar de eu fazer muito pouco essas coisas aí. Aí eu diminuí, hoje eu estou usando 0,10 da Dario, sensacional. E agora eu vou mostrar pra vocês ele em ação, a parte elétrica dele, né? Que eu acho que é o que todo mundo também tá esperando ver dele. É como é que ele responde à amplificação, né? Vou mostrar aqui pra vocês o tom dele clean. Estou usando aqui um Bugueira B15 Vintage, um amplificador também bem legal, valvulado. Aqui. Deixar ele mais clean ainda um pouquinho, tá um pouquinho crunchado ainda.
claramente que é uma guitarra, não é um violão. Vê que ele responde 100% ao que o amplificador mandar, a captação responde. Eu fui pro tom, zerei o tom, coloquei ele meio termo, depois abri ele completamente, o volume todo em cima. Usei um pouquinho no chado, né? Você viu que tava com um pouquinho de drive, um ganhozinho só de leve, que eu costumo usar sempre já no meu set, normalmente, por isso que tava aqui no amplificador. Não usei 100% clean, também coloquei ele clean. E dentro dessa versatilidade dele, você pode usar inclusive na forma acústica, você indo fazer uma gravação, você pode usar ele como uma guitarra mais no estilo archtop, né? Então, você colocar um bom microfone nele, ele vai lhe dar uma opção de jazz bem bacana, tipo... There's no sun up in the sky, storming weather. Since my baby and I ain't together, keeps raining all the time. E elétrico também, a gente zerar aqui o tom um pouquinho, você pode... Seu estilo fazer jazz, tocar com bandas de jazz ou ter alguns jazz standards no seu repertório, ele vai responder tranquilamente. E o tom blues, né? Eu acho que aqui a maioria do pessoal enxerga ele bem assim para fazer, então vou mostrar aqui. Vou zerar ele completamente. Vou jogar um pouquinho de drive, né, de ganho aqui para ficar um som mais blues. Eu costumo fazer com ele também, né? Som ao mesmo tempo cremoso e bem, como é que eu vou dizer assim, quente, né? Bem bacana, bem semiacústico, né? Seria um 335 mais ou menos. Você consegue também tirar nessa guitarra, né? Gibson, no estilo meu Gibson 335. Agora vamos colocar um pouco mais de drive. Como eu disse, ele é um instrumento oco, não sei se eu cheguei a falar no comecinho. Hollow body guitar, né?
Então não é muito recomendável que você jogue muita distorção nele, porque ele vai dar um feedback eterno. A gente começa a dar o estilo de, como a gente só gosta de chamar de microfonação, né? E ia matar o seu som, né? Mas se você jogar o ganho correto, se você conseguir chegar dentro do seu gosto e do que a guitarra pode lhe proporcionar, fica um timbre bem bacana também, ao estilo 335 também, e até mesmo chega perto do Tele, dependendo de como você bote aqui o set, e bem quente assim, dá pra, tipo, bem cream. Vamos ver aqui. Eu não estou usando nenhum tipo de pedal, só o amplificador. Tá com o tom todo aberto, então vamos botar aqui meio termo. Agora é completamente fechado. Que ele responde ao drive perfeitamente. Como eu disse, eu não estou usando nenhum pedal, né? Vou colocar aqui o capo, porque não sei se eu também não falei, aliás, no começo. Eu, como sou slidista, eu uso 100% em afinação aberta. Eu costumo usar a afinação aberta em Ré. E o capo aqui vai me ajudar a subir o tom, então eu estou indo para Mi agora. Vou pegar aqui o meu slide. Afinadinha, né? E apesar de não usar nenhum pedal, dá pra fazer Hendrix à vontade, né? Responde. Então, se eu tiver que fazer além do Voodoo Child, né? Tiver que fazer um Foxy Lady. Vai responder de boa. De boa mesmo. Um tom clássico dele, né? Vou colocar aqui o tom no meio, que como eu costumo botar um pouquinho mais, e fazer o Johnny Winter, né?